Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, assim de que ele seja primogênito entre muitos. E aos que predestinou, esse também chamou; aos que chamou, a esses justificou; e aos que justificou, esses também glorificou. Agora volta em Filipenses 1. Olhe para cá, deixa aberto Filipenses 1. Teoricamente eu tinha que ter aberto em Romanos primeiro, depois em Filipenses. Então eu comecei falando de Romanos, para respaldar o que eu vou pregar em Filipenses. Esse texto que Paulo está falando sobre a segurança da salvação. Romanos é uma epístola profundamente soteriológica. Ela vai tratar especificamente da justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, Romanos é o que mais se aproxima de uma teologia sistemática. Você nos primeiros versos vê a condenação do homem, depois você vê a justiça de Deus se manifestando em Cristo, depois você vê a obra do Espírito Santo regenerando, santificando, e assim por diante. Capítulo 8, ele está tratando da segurança da salvação, e ele vai dizer dos fatores que colaboram para que o salvo cresça, se aperfeiçoe e amadureça. Daí então que sai esse texto áureo: todas as coisas cooperam, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque os cristãos que estavam em Roma haviam se convertido, mas a conversão não privou eles da espada, de Nero, da prisão, da calúnia, do martírio, do desemprego, do abuso, da violência. Estavam sofrendo isso, mas já eram salvos, santos. Paulo então vai escrever nessa altura da epístola dizendo: calmem, conversão não é promessa de alívio da espada, conversão não é sinônimo de paz e quietude, conversão não é sinônimo de colônia de férias, está dentro do pacote. É normal se converter e ter problema, tribulação, perseguição. Então ele vai dizer: só que até essas coisas trabalham, cooperam para o bem, em favor daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus é uma palavra para demonstrar os cristãos. Todas as coisas que acontecem debaixo do sol, sobre o povo de Deus, sobre a igreja, o crente, todas as coisas, quer boas, quer ruins, elas de alguma forma trabalham para o bem, para o progresso, para o amadurecimento, para a santificação do povo de Deus. Então saiba disso. Qualquer que seja o vale, a provação, a intempérie, a privação que você esteja passando, se você é filho de Deus, crente, primeiro, está passando por permissão de Deus. Segundo, pode estar passando por providência de Deus. O que é providência? Deus mesmo quem providenciou. Deus mesmo providenciou. E qual a finalidade desses reveses? Conformar você à imagem de Cristo. Trabalham para o teu bem, beneficiar você de alguma forma, amadurecer você, santificar você. Não se esqueça disso.
de um desemprego, de perder o emprego, a uma enfermidade, de uma crise conjugal a uma perseguição física, de um problema emocional a uma pressão espiritual. Tudo isso está dentro desse pacote aqui. Tudo isso está trabalhando para o seu bem. Logo, que é o bem? Esculpir em você, que parece muito com Adão, tem os traços de Adão, o perfil de Adão, o caráter de Adão. Esculpir em você os traços de Cristo, o caráter de Cristo, o perfil de Cristo. Então, de alguma forma, o ditado tem procedência: há males que vêm para o bem. Existem provações, perseguições, que têm a finalidade de nos causar bem. E isso aconteceu com Paulo. Você deve estar em Filipenses 1,12, né? Creio que está aberto ali. Isso aconteceu com Paulo, quando ele estava escrevendo a carta aos Filipenses. Ok? Filipenses era uma igreja que foi plantada na Macedônia, na cidade de Filipos. Recebeu o nome de Filipos por quê? Por causa de Filipe II. Foi ele o fundador da cidade. Filipe II era pai de Alexandre o Grande. Ele funda essa cidade no século IV antes de Cristo. Então, Filipenses quer dizer cidade de Filipe. E Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele planta essa igreja na Macedônia, em Filipos. E, como de costume, ele pastoreia por algum tempo essa cidade. Faz ali amigos, cria vínculos e planta uma igreja muito grande. Depois de plantada e amadurecida, é comum que os pastores façam o quê? Começam a delegar funções e começam a viajar para plantar outras igrejas. Uma vez que Filipos estava edificada, plantada, Filipenses estava edificada, plantada, Paulo retorna à sua vida missionária. Só que Paulo é preso em Roma. Paulo foi preso 2 vezes em Roma. A primeira vez numa prisão domiciliar, foi preso em uma casa. A segunda na prisão Mamertina, já era a prisão para execução. E de lá da prisão de Roma, ele vai escrever uma carta para os filipenses. Por quê? Haviam notícias chegadas que o fundador de Filipenses, o pastor dos filipenses, o amado querido pastor, tinha sido preso, ia ser julgado, sentenciado. Os filipenses ficaram muito aflitos. É igual se eu fosse fazer uma viagem para Angola e não voltasse, ficasse na alfândega e fosse preso. Vocês iam ficar aflitos, e meses que esse homem não volta, gente. Paulo, chega ao conhecimento de Paulo que os filipenses estão aflitos por causa da prisão dele. Daí então que ele vai escrever uma carta para os filipenses, para consolar eles e para falar para eles o estado deles. Chega até Paulo, os filipenses, a igreja lá de Filipos, da Macedônia, está muito aflita por causa da sua prisão. Então Paulo resolve escrever. Ele escreve essa carta no ano 61 depois de Cristo. E ele escreve de dentro da primeira prisão em Roma, da prisão domiciliar. Ele está preso numa casa. E ele tem ali com ele guardas, soldados da guarda pretoriana. Quem é a guarda pretoriana? A guarda pretoriana é uma guarda exclusiva do palácio, exclusiva do imperador César.
Isso indica que Paulo estava próximo ao palácio de César, estava próximo às dependências do imperador, lá dentro de Roma. E a própria guarda do imperador César, a guarda pretoriana, a guarda de escol, a guarda de elite, era quem estava guardando Paulo e revezando em turnos. Paulo ficava preso numa casa e com soldados romanos vigiando Paulo. E ele escreve a epístola, e nos versos de 12 a 14 que eu li, Paulo vai dizer, nessas linhas que eu li, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas saíram erradas. Paulo, talvez o homem mais santo daquela época, talvez o homem mais puro que estava vivo naquela época, o homem mais honesto, mais íntegro, o maior dos apóstolos, o maior dos pregadores, o maior dos teólogos, um gigante, uma mente brilhante, um profeta, estava preso. Pegaram Paulo, prenderam Paulo. Ele vai usar aqui o termo algemas. Provavelmente estava não só na prisão domiciliar, mas algemado, está preso. Preso injustamente, perseguido, caluniado, por falsas acusações, ou pela acusação de promover dissensão, divisão. E ele vai usar aqui, ele vai usar um termo, minhas cadeias em Cristo. Estou preso por causa do testemunho de Cristo. Estou preso por causa da minha fidelidade a Deus. Estou preso por causa da minha justiça. Estou preso por causa da minha honestidade. Ou seja, Paulo estava enfrentando uma profunda adversidade, uma profunda provação, uma profunda perseguição. E essa mensagem pode se enquadrar para você, que não é diferente de Paulo, talvez em teor, talvez em estilo. Paulo está passando uma tribulação muito singular aqui, muito peculiar ao tempo e à estrutura de Paulo. Todavia, você pode também estar passando dilemas, provações, perseguições, imprevistos, percalços. Talvez você está passando pelo chicote da disciplina de Deus, está passando pelo um deserto escaldante, inóspito, e está experimentando, meu irmão, a provação do deserto. Experimentando, tem outro termo que poderia usar, está experimentando a realidade do deserto, quão hostil, quão árido, quão terrível ele é. E às vezes você não tem respostas. Por que isso ocorre? Por que ocorre dessa maneira? Por que ocorre com essa intensidade? Por que ocorre com essas cores, com essas formas? Seguramente o que você mais questiona a Deus é por que foi assim? Por que foi agora? Por que foi dessa forma? Sabe aquela coisa? Poderia ser de qualquer jeito, menos desse jeito. E é desse jeito que Deus permite. Poderia ser qualquer momento, mas menos nesse momento. E Deus permite ser nesse momento. E essas situações nos oprimem, nos entristecem, nos fustigam, nos abalam, nos molestam, mexem na nossa fé, tiram nosso sono, fazem copiosas lágrimas descer pelo nosso rosto, testam nossa aliança com Deus, nos abatem, nos tentam a desistir e olhar para trás, nos causam angústia, nos causam medo, nos causam pânico, nos causam tristeza. Poderia ser assim. Imagina um homem do porte de Paulo preso,
sendo escoltado pela guarda pretoriana, vigiados por guardas em turnos diferentes e com algemas, longe de tudo e de todos. Não é nada muito confortável. Mas eu quero dizer que, independente do que seja, tudo isso trabalha para o seu bem. Tem um propósito positivo na sua vida. Vou repetir, tudo isso, por mais extenso, por mais sejam os desdobramentos que isso leve, acarrete, eu não sei. Se você é filho de Deus verdadeiramente, a história da sua vida não está nas mãos do diabo, não está nas mãos das sentenças caídas, ímpias. A história da sua vida não está na mão desse presente século. A história da sua vida, os rumos da sua vida estão nas mãos do Senhor, e é Ele quem decreta como será a sua vida. Se não, vejamos então o que aconteceu com essas prisões. Eu posso dizer assim: o tiro saiu pela culatra. Foram tentar prender Paulo e quase que incendiaram um avivamento em Roma. Vamos ver o verso 12. Quero ainda, irmãos, vamos parar no quero ainda, irmãos. Quando a mensagem é expositiva, só o quero dá uma tese, né? Não dá o SNIM? Quero ainda significa o quê? Quero ainda, irmãos, é a continuidade da introdução, dos versos 1 ao 11. Ele está fazendo uma introdução, uma apresentação e uma saudação aos filipenses através da carta. Vai falar que tem orado pelos filipenses, vai falar que sente saudade dos filipenses, vai dar umas pequenas recomendações para os filipenses, tudo isso a título, a guisa de introdução, ok? No verso 2, aí Paulo fala, espera aí, não acabou não, é o que está dizendo. Quero ainda, irmãos, ainda a título de introdução, cientificar-vos. Quero deixar vocês cientes, quero deixar vocês conscientes, quero passar para você uma notícia de primeira mão. Imagina, os filipenses tiveram a honra de receber o primeiro manuscrito, escrito de punho, do próprio, a primeirinha, não era nem uma cópia, era original. Imagina, vocês de primeira mão vão saber de mim, da minha boca, do meu punho, o que está acontecendo comigo. Então, quero cientificar-vos, deixá-los conscientes. De que, Paulo? De que as coisas que me aconteceram, até aí, as coisas que me aconteceram. Paulo está consciente que os filipenses estão aflitos, tristes, ansiosos. Por quê? Porque Paulo sabia que os filipenses sabiam que ele estava preso. Então os filipenses também, será que estão dando comida? Será que estão batendo nele? Será que vão matar ele? Será que vão soltar ele? Meu Deus, acabou para o evangelho. O grande bandeirante da fé está preso, o grande missionário, o apóstolo gentil, prenderam, acabou. Satanás venceu, acabou. Como é que o mundo vai ser evangelizado agora? Prenderam o homem. Eles estão todos aflitos. Paulo então vai dizer, quero cientificar-vos que as coisas que têm me acontecido, que coisas? As provações de Paulo, entendeu? Vamos para essas coisas, quero cientificar que as coisas que me aconteceram, é o paralelo com você. Que coisas são essas? Me pegaram no caminho, me açoitaram com varas, me deram 5 quarentena menos 1 como do Senhor, me algemaram e me levaram preso para Roma. As intempéries, as aflições, os flagelos, da mesma coisa como você, as coisas que me aconteceram. Suponhamos que você está escrevendo para alguém,
que está preocupado com você. Olha, aquele desastre automobilístico, aquele exame que deu positivo, aquela situação terrível, angustiante, ou seja, os vales e provas que vocês estão envolvidos, que nós estamos envolvidos. E Paulo está dizendo, as coisas que vocês ficaram sabendo, toda a tribulação que ocorreu comigo, tá? O que tem, Paulo? O que tem com elas? Ele vai e diz, todas as cientificar das coisas que aconteceram, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Tem contribuído para o progresso do Evangelho. Sabe qual que é a ideia? Eles tentaram parar o Evangelho, impedir a propagação do Evangelho, interceptar a pregação do Evangelho. Aí sabe o que eles fizeram? Colocaram o maior expoente do Evangelho na capital do mundo, Roma. Botaram um missionário dentro de Roma. Apelaste para César, Pôncio Festo, para César irá. Festo estava enviando um missionário na capital do Império Romano, Roma. Estava colocando Paulo dentro dos palácios reais, estava colocando Paulo na capital, no centro mundial de economia e de política, Roma. E sabe que missionário era esse? O maior que a terra já viu e nunca mais verá outro. Então Paulo está dizendo, não fiquem tristes não. Na verdade eles enviaram um missionário aqui. O que Paulo está falando? A minha prisão, coisas ruins, tribulações, está cooperando para o avanço do reino. E a palavra progresso aqui, no grego é copto. Ela era usada para quê? Em estratégia militar. Quando uma tropa vinha marchando rumo ao acampamento inimigo, havia uma equipe que ia na frente tirando os obstáculos. Progresso significa aquele que vai na frente tirando obstáculos, para que a tropa caminhasse em livre curso até o oponente. Paulo está dizendo, eles tentaram colocar obstáculos para impedir o avanço do Evangelho, mas esses obstáculos, na verdade, foram para mim degraus. Na verdade eles abriram caminho, me botando dentro de Roma, fazendo eu ficar preso com soldados romanos em turnos, dioturnamente, em turnos e retornos. Essa é a ideia. A ideia aqui é o quê? Pegaram o José, jogaram o José na cisterna, venderam o José, tiraram o pai do José e botaram o José aonde? Na nação mais poderosa do mundo, no Egito. Botaram o José aonde? Do lado de trono de Faraó. O que é isso? Botaram um missionário lá dentro. Então os males, o açoite de José, a tribulação de José, a cisterna de José e o exílio de José para o Egito, estava pondo um representante de Israel lá dentro, estava botando alguém que ia salvar a nação de Israel. Era uma providência de Deus, você, todas as coisas, jogar José na cisterna, vender José, botar José no Egito, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o avanço do reino. Dali, os filhos de Jacó se multiplicaram de 70, foram para 2 milhões. Libertados de Moisés, vieram se estabelecer como a nação quem Deus governara. Irmãos, você já pensou se Deus estiver fazendo isso com você? Se esta adversidade, tribulação, se esse revés tiver na verdade sendo um indício de algo estrondoso no futuro,
que agora, por causa das algemas enferrujadas, por causa da escuridão da prisão, por causa do barulho dos ratos, você não enxerga, você amedronta, você se entristece, não vê saída. Paulo não via com esses olhos, não, filipenses, estou tranquilo, esta prisão, tudo o que me aconteceu, está servindo para o progresso do Evangelho. Eles tentaram colocar os obstáculos, mas na verdade eles estavam abrindo, estavam pondo para mim degraus, para que eu propagasse o Evangelho no coração do Império Romano, meu irmão, no centro comercial, político do mundo. Amém? E Paulo vai dar detalhes de como isso, verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Aí ele vai dizer como a prisão dele contribuiu para o avanço do reino, como a adversidade dele contribuiu para o avanço do reino, como todas as coisas cooperaram para o bem de Paulo, que amava Deus, até a prisão, a intempérie, até a aflição. Ao me prenderem, filipenses, eu ficava sendo vigiado pela tropa de elite de César, a guarda pessoal de César, os homens que trafegavam nos palácios de César. E o que acontecia? Nos turnos e retornos, esta guarda pretoriana, que era famosíssima, respeitadíssima, conhecidíssima, e era formada de pelo menos 9.000 soldados, começava a ser evangelizada por Paulo, ver o testemunho de Paulo. Por ser uma prisão domiciliar, Paulo recebia pessoas, de modo que ele pregava, discipulava, pastoreava e operava milagres. Os guardas começaram a testemunhar e começaram a dizer, começaram a testemunhar, começaram a se converter e começaram a dizer: esse homem está preso aqui injustamente, ele não é criminoso, ele não cometeu um crime contra o Estado, não cometeu um crime contra César, contra a lei romana, ele é cidadão romano. Olha a gentileza que ele trata as pessoas, veja como ele é amável, meigo, veja a mensagem que ele traz com ele. Esse homem está preso aqui injustamente, esse homem é um homem enviado de Deus. E aquilo começou a espalhar para toda a guarda pretoriana. E a guarda pretoriana, ela trafegava nos palácios de César, de modo que em Romanos 14, Paulo vai escrever as recomendações finais: vos saúdo, os da casa de César. Quem que eram os da casa de César? Paulo, através dos soldados que faziam turno com ele, ganhou membros do palácio. O evangelho entrou lá no nariz de César. Por causa do quê? Prenderam um inocente, prenderam um homem justo, perseguiram um homem justo. E quando um homem justo é perseguido, caluniado, quando uma mulher justa é perseguida, ofendida, difamada, pode ter certeza, isso será revertido para o bem. Isso será revertido para o progresso do reino. Isso será revertido para a nossa santificação, para o nosso crescimento. Foi o que aconteceu com Paulo. E a Bíblia diz não só lá, veja só o 13, de maneira que minhas cadeias tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais.
Sabe quem que são os demais? Escuta essa. Paulo era uma figura tão conhecida, porque era cidadão romano, ele era ex-membro da seita dos fariseus, e a prisão de Paulo estava vindo desde o rei Agripa. De Agripa passou para Félix, de Félix para Festo, e de Festo, Roma. Quando o termo usa aqui, quando o texto usa o termo, as minhas cadeias, de sorte que as minhas cadeias, minhas prisões, o cárceres, foram conhecidas de toda a guarda pretoriana, os 9.000 soldados, e de todo o povo do palácio, e dos demais. Significa o quê? O assunto da cidade de Roma era: tem um homem de Deus preso injustamente. O diabo estava começando agora a ver que o seu plano, seu tiro saiu pela culatra. Para você ter uma ideia, essa prisão foi tão forte, e a influência de Paulo nesses soldados foi tão grande, que quando os primeiros missionários foram evangelizar a Inglaterra, chegaram lá na Inglaterra para evangelizar, já tinha crente lá. Os missionários ficaram assustados, mas quem ganhou vocês? Quem? Os soldados romanos. Ué, e quem ganhou os soldados romanos? O apóstolo Paulo. Porque Roma mandava soldados nas fronteiras do império, e nas fronteiras do império compreendia a Inglaterra. Então Paulo evangelizava, Paulo ganhava os soldados, e Roma, a primeira agência missionária, enviava os soldados para a fronteira, sem saber que eles já eram convertidos. Olha o que César foi fazer, olha o que Festo foi fazer. A tribulação, o cárcere, a algema de Paulo, estava ajudando ele a ganhar o mundo. Lá de dentro da cadeia, Paulo estava enviando missionário para todas as fronteiras do império, porque você sabe como é que é a polícia, soldado, ele é requisitado para guardar as fronteiras, entendeu? Então, querido, quando te botarem na cadeia, a menos que você tenha roubado, pode ter certeza, tem um missionário entrando lá. E quando ele usa o termo, minhas cadeias em Cristo, ele está dizendo a causa dele ter sido preso, o Evangelho, Cristo. Ele estava sendo preso injustamente. Então veja só, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. As cadeias de Paulo trabalharam para a difusão do Evangelho. Se Paulo tivesse livre, ele não teria acesso à guarda romana, à guarda pretoriana. Se Paulo tivesse livre, ele nunca ia entrar dentro do palácio de César. Se Paulo tivesse livre, ele nunca ia enviar centuriões romanos para as fronteiras. Mas de dentro da prisão, a cidade inteira ficou sabendo. Então Paulo mexeu com a guarda pretoriana, mexeu com os ímpios, os demais, e não só ficou sabendo, porque podia, um preso está na cidade, não, o testemunho dele estava convertendo pessoas. O tiro saiu pela culatra. A ideia aqui é o que? Tertuliano. Quando os crentes começaram a crescer, e prendia, perseguia, e nada dava jeito nesses crentes, primeiro e segundo século, o que os imperadores falaram? Vão começar a matar, manda para o Coliseu, manda para as feras mastigar. E quanto mais crente matava, mais gente se convertia. Então Tertuliano solta aquela frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. A ideia é assim: cada 10 que vocês matam, 100 nascem.
Parece que o sangue caía na terra, convertia mais 10. Ou seja, a morte, o martírio dos crentes, cooperava para o bem daqueles que amam a Deus, para o crescimento do reino. Para o crescimento do reino. Então, para você que está passando qualquer coisa que seja, se alegre, meu irmão. Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito. Através disso, Ele pode estar querendo avançar o reino dEle através de você. Através disso, Ele pode estar querendo conformar você à imagem de Cristo. Através disso, Ele pode estar querendo receber glória para si. Que mais? Indo para o fim agora. Primeiro, a prisão de Paulo cooperou para a evangelização da guarda pretoriana, para a evangelização da cidade de Roma. Verso 4. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Opa! Que é isso? Agora ele parte para a igreja de Roma, a repercussão da prisão dele. Já estava botando Nova York de perna para o ar, Paris, Washington, Los Angeles. Já estava o maior bafafá, o tal de Paulo está preso. E o homem é um profeta, ai, ai, ai. A guarda pretoriana, a Interpol, a SWAT, está toda se convertendo. E a igreja que estava lá oprimidinha, Nero, espada, ai, 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 estava igual nós, igual a Aliança Calvário, todo mundo mole, ninguém quer orar, ninguém quer ler, ninguém quer fazer nada. Aí ficaram sabendo, o tal do Paulo aí, lembra que escreveu aquela epístola, aquele gigante, então, está preso aí, está preso aqui a 3 quadras de nós, e está pregando para tudo quanto é gente, e guarda está se convertendo, e os de César estão se convertendo, a cidade não fala de outra coisa, da ousadia, da gentileza, da fidelidade desse homem. Sabe o que aconteceu com a igreja de Roma? Revival, avivamento. Isso aqui é avivamento. O que aconteceu? A maioria dos irmãos da igreja, estimulados no Senhor por minhas algemas, pelo meu testemunho, ousaram falar com mais desassombro. Sabe o que quer dizer isso? Ousaram falar com ousadia, começaram a sair da igreja, sair das casas, sair dos buracos, começaram a dar a cara para bater, começaram a pregar o evangelho, testemunhar do evangelho, confrontar o imperador, confrontar os soldados. Um avivamento ocorreu na igreja de Roma. Tudo que o diabo não queria aconteceu. Agora aconteceu como? Com a prisão de Paulo, com a adversidade, com o vale, com a perseguição, com a calúnia. Foi através disso. Todas as coisas que sucederam em Roma trabalharam para o bem do apóstolo Paulo. Um avivamento ocorreu lá. Quer ver como é simples? Eu vou usar você, Kaique, o da feira, porque tem outro, né? O outro aqui? Não, o outro não veio. O Kaique está aqui na igreja. Aí está sendo perseguido, molestado, apedrejado, perdeu o emprego, tomou um tiro, acusaram ele do que não fez. Ele é nosso irmão, e botaram ele na cadeia, lá no Guanabara. Todos nós estamos tristes por ele. Tadinho dele, vai ser sentenciado. Se pegar a sentença vai ser de 15 a 23 anos de prisão. E nós todos assim. De repente chega a notícia para nós: carcereiro do Guanabara converteu. Beleza.
Sabe aquele traficante que é acusado de matar 6 pessoas? Está na cela do Caíque. Converteu. Lembra do bordel que era lá? Rebelião, fogo, todo sábado queimava colchão. Sábado agora, estão fazendo culto lá, por causa do Caíque. E a ala dele, o pavilhão dele, todo se converteu. Aí a notícia vem para nós. O que acontece com a igreja? Todo mundo sai das tocas, dos buracos, começa, meu Deus do céu, que ousa, eu não vou ficar aqui parado. Que hora que tem reunião de oração amanhã, pastor? 6 horas, 5h30 eu estou na porta. Que dia que tem evangelismo? Daqui 2 semanas, eu vou começar lá em casa. Começa a ver o testemunho é tão impactante da ousadia, da fé, da perseverança de um homem preso, caluniado, e fiel, e bíblico, e santo, que contagia toda a igreja. Um avivamento insurge no meio do povo de Deus. Agora vamos pegar algo menor. Peguei algo muito forte, que está muito longe de acontecer conosco, alguém ser preso injustamente, até porque nossas leis não permitem isso. Mas vamos supor que uma irmã está passando uma provação com um filho doente no hospital. Um irmão está sofrendo uma dificuldade financeira terrível, uma crise cotidiana, mas a irmã não falta de culto, a irmã levanta os braços no louvor, lágrimas caem dela, você conversa com ela, eu sei em quem eu tenho crido, meu irmãozinho, Deus há de me livrar. O seu quê? Meu Deus, que fé é essa? Que fidelidade é essa? Que testemunho é esse? Aí um conta para o outro, o outro conta para um, o outro vai lá pessoalmente ver, irmã, é isso tudo que estão falando de você? Oh meu filho, Deus abençoe. Um avivamento ocorre. Um avivamento ocorre. Quantos estão entendendo? Diz amém. Está vendo? Ou não está vendo? Esqueci onde que eu botei. Tá aqui. Vem cá para mim, olha aqui. Dá uma olhadinha aqui. Dá um pouco de vergonha, não? Mas vergonha por quê? Porque nós temos uma semelhança com Paulo. Temos algo em comum com ele, pelo menos uma. Poderíamos ter 2. Primeiro, nós temos algo em comum com ele. Não temos, Natanael? Passamos pelas mesmas provações, pelas mesmas intempéries. O pau come no nosso lombo, o diabo, o pecado, o mundo, calúnia, fofoca, mentira, perseguição, tribulação. Agora, essa segunda coisa não temos em comum com Paulo: o testemunho dele. Dentro da cadeia, consolando gente livre. Não tinha que ser gente livre consolando gente preso. Não, é gente preso consolando gente livre. Olha o testemunho. Nós ficaríamos como? Chorando, tristes, solidão, sentindo sozinhos. Paulo não. Por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. José, quando os irmãos chegarem, oh meu irmão, desculpa, perdoa irmão, nós que vendemos você para Potifar, nós fomos culpados. José diz, não meu irmão, não foi vocês não, Deus é quem me trouxe aqui, foi providência de Deus cair na cisterna, providência de Deus ser vendido pelos ismaelitas, providência de Deus a casa de Potifar, e providência de Deus eu vi para o Egito.
Os irmãos chorando estavam livres. José consolando eles, porque estava preso, estava no Egito. Agora, como que isso é possível? Com aquilo que eu preguei ontem na vigília: fé, convicção. Paulo estava preso, dizendo: eu posso estar preso, mas a palavra não está presa, o evangelho não vai falar. Uma pessoa de fé consegue dar testemunho na adversidade, meu irmão. Consegue entender que a adversidade tem um propósito maior para ela. Nós não temos essa semelhança com Paulo, porque falta-nos fé, para mesmo na provação dar um bom testemunho, para que no nosso bom testemunho a guarda pretoriana se converta, a cidade de Roma se converta, e os irmãos em Cristo sejam avivados pelo nosso testemunho. Agora, uma mulher que tem o filho no hospital, só age assim como? Alguém que está cheio de processo, desempregado, só age assim como? Alguém que passa as maiores agruras, só consegue ser sereno, piedoso como? Se a sua fé tiver alicerçada em Cristo, nas suas promessas. É isso que quer dizer fé inabalável. Então a pessoa vai olhar: irmão, você passando o que você está passando, e viver desse jeito, que fé inabalável. Qual de vocês, essa noite, vai ser o apóstolo Paulo? Primeiro, eu já te dei o remédio: ser consolado. Tudo isso que está acontecendo coopera para o seu bem. Descanse, nada vai sair do controle de Deus, está tudo na palma da mão dele. Agora, segundo, você vai crescer dentro dessa adversidade, e as pessoas ficarão chocadas com o seu testemunho, com a sua fé, e então essa adversidade, ela será revertida para o avanço do reino. Fecha os olhos, curva a cabeça. Ore a Deus agora, meu irmão. E primeiro diga: que bom saber, Deus, que todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas trabalham para a minha santificação, para o meu amadurecimento, para o avanço do teu reino, para a pregação do evangelho, para a minha santificação. Que bom, Senhor, para que vidas sejam salvas, para que a igreja seja purificada, para que haja marcas em nosso currículo. Agora, Deus, todas as coisas significam exatamente o que eu estou passando, com o meu marido, com minha esposa, com os meus filhos, no meu corpo, no meu emprego, na escola, com os meus pais, no meu ministério, com o meu dinheiro, os meus medos, meus choros, as calúnias, as mentiras, a rejeição, a solidão, o esquecimento. Tudo isso está trabalhando para o meu bem, para eu ser conforme o seu filho, para o teu reino avançar, para o Senhor receber glória. Glória.